Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui. Aqui é o professor João Paulo, professor de física de vocês. Hoje a nossa aula vai ser gravada de novo, tá? Por conta. Tem muita gente que está tendo dificuldade em acessar a aula ao vivo, então acho que pelo menos ela gravada vocês conseguem acessar a hora que vocês quiserem, né? O ideal é tentar assistir durante o horário de nossas aulas mesmo. Mas quem de repente não conseguir assistir na hora, pode assistir depois, ou então serve o material até para você poder relembrar também, tá? Então a gente vai dar continuidade. Na aula passada nós falamos sobre energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, e hoje a gente vai continuar, a gente vai falar sobre a energia mecânica. A energia mecânica, ela nada mais é do que o somatório de todas as energias. Então, ó, energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Reparem que essa potencial aí, ela pode ser potencial gravitacional ou potencial elástica, ou então pode ser as duas, se no sistema tiver utilizando as duas. Lembrando, como é que se calcula a energia cinética? Tá aqui, ó. É mv ao quadrado sobre 2. Nesse caso aí, a energia potencial, eu coloquei energia potencial gravitacional, que é o mgh. Por conta nesse exemplo aí, o rapaz chutou uma bola, então a bola ela adquiriu altura, né? E a altura foi variando ao longo do tempo. Ele chutou a bola foi subindo, atingiu uma altura máxima e depois começou a cair. Então, quais são as energias que estão envolvidas aí nesse sistema aí, nesse caso, nessa situação aí? À medida que ele chuta a bola muda de velocidade, então por isso que tem energia cinética. Para ter energia cinética, a gente precisa ter velocidade. E como a bola muda de altura, então tem energia potencial gravitacional. Tanto que aqui a gente tem ó, a altura. Se tivesse alguma mola, alguma coisa aí, algum elástico, aí também ainda teria energia potencial elástica. E como é que se calcula a energia potencial elástica? É aquele K vezes x ao quadrado sobre 2. Aí ficariam essas três energias, ó. Energia cinética, potencial gravitacional e aqui ainda teria o acréscimo da potencial elástica. Tá? Então, galera, o que é energia mecânica? A energia mecânica é o somatório de todas as energias. Aí, de novo, eu coloquei para vocês. Ó. É a soma da energia cinética mais a energia potencial, que pode ser gravitacional ou elástica, ou então as duas envolvidas. Tá? Então, se na questão pedir para calcular energia mecânica, é só você somar todas as energias que estão envolvidas no sistema. Tá? Lembrando, para ter energia cinética, o cara precisa estar em movimento, ele precisa ter velocidade. Para ter energia potencial, ou ele tem que ter uma certa altura em relação ao chão, ou tem que ter alguma mola ou algum elástico, né? Porque aí a gente vai ter energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Ah, se não tiver energia potencial elástica, então você não coloca nada. Se só tiver energia cinética, então aí a energia mecânica vai ser só a energia cinética, né? Por exemplo, se ele estivesse movendo apenas na horizontal, assim, ó. Para ter energia potencial gravitacional, ele precisa estar mudando de altura, tá? E para ter energia potencial elástica, ele precisa ter uma mola, um elástico ou algo parecido. Com energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Conservação da energia mecânica. Quando a gente tem um sistema conservativo, o que é um sistema conservativo? É um sistema que não há perda de energia. E quando que eu tenho um sistema que não há perda de energia? É quando a gente tem um sistema que não tem forças dissipativas. Exemplos de forças dissipativas. O atrito. Então, quando tiver uma questão e falar, despreze o atrito do bloco com o chão e despreze o atrito com o ar. A gente, nesse caso, vai ter um sistema conservativo. E num sistema conservativo, a energia mecânica se conserva. Quer dizer o quê?
que a energia mecânica que você tem lá no início vai ser igual à energia mecânica final. Esse somatório aqui, ó, ele permanece constante o tempo todo. Significa dizer que ele vai manter sempre a mesma energia cinética e a mesma energia potencial? Não, pode mudar. Só que o que diminui de um é o que vai aumentar no outro. Por exemplo, ali você tem ali uma energia mecânica, vamos supor que a cinética fosse 6 mais 2 da potencial. Tá vendo que o somatório dá 10? Então aí vamos supor que ele está se movendo, ali se moveu de tal maneira que a energia mecânica agora a energia cinética passou a ser 4. Qual deve ser o valor da energia potencial agora para manter aquele mesmo valor de cima que é 8? Vai ter que ser 4 aqui também. Tá vendo? O somatório aqui, 6 mais 2 dá 8. 4 mais 4 também dá 8. Então, se um sistema for conservativo, a energia mecânica ela se conserva. Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. O que não quer dizer que esses valores aqui, ó, eles vão se conservar. O que vai se conservar é o somatório entre eles. O que um perde vai ser exatamente o que o outro ganha. E isso só acontece quando ocorre conservação da energia mecânica, quando o sistema for conservativo. Sistema conservativo é aquele sistema que não tem perda de energia porque não tem forças dissipativas, não tem nenhum tipo de atrito. Tranquilo? Desculpa, galera. Tô uma tossezinha chata. Então, continuando, olha só. Imagina o seguinte. Eu peguei um objeto que está lá no chão, no solo, e eu vou lançar ele para cima com uma certa velocidade. Então, se ele tem velocidade, ele tem energia cinética, tá aqui. Como ele está no chão e não tem mola nenhuma, a energia potencial vai ser zero, porque não tem altura. À medida que ele sobe, então aí eu já tenho ele num outro instante em que ele já iniciou o movimento. Então agora ele tem altura, então ele passa a ter energia potencial gravitacional. E como ele tem velocidade, ele também tem energia cinética, ele tem os dois. Esse somatório daqui é o mesmo somatório dali. Ah, mas você pode falar, pô, mas aqui eu estou somando duas coisas. Só que no primeiro caso, ele tinha uma velocidade aqui, né? Que é a velocidade inicial. Nessa segunda situação, ele tem uma outra velocidade, que vai ser menor nesse caso. Por que vai ser menor? Porque à medida que ele vai subindo, a velocidade vai diminuindo. Então, por isso que quando você comparar esses dois valores, né, a energia mecânica daqui, que é somar esses dois valores, com a energia mecânica dali, que também é só somar esses dois valores, você vai ver que a energia mecânica vai continuar dando a mesma coisa. Vai chegar uma hora que ele vai atingir a altura máxima, né? Que é o ponto mais alto da trajetória dele. Nesse momento, a velocidade dele é zero. Então, por isso que a energia cinética dele vai ser zero. Em compensação, ele chegou na altura máxima. Então, ele vai ter uma energia potencial gravitacional. Lembrando que se eu somar esses dois valores, vai dar o mesmo dos anteriores. Então, a gente repara basicamente o seguinte. À medida que ele foi subindo, né, lá no início ele só tinha energia cinética. Aqui no meio ele passou a ter energia potencial gravitacional e também energia cinética. No final ele só tem energia potencial gravitacional, que é o MGH. Então lá no início toda aquela energia que era só cinética, ela foi se transformando em energia potencial gravitacional. Na verdade é isso que acontece. Uma forma de energia se transforma em outra forma de energia. Mas lembrando que somando esse valor aqui, esses dois valores aqui, e comparando com o somatório dos outros valores, vai dar sempre a mesma coisa, a energia mecânica. Lembrando que a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. Se tiver o ar, se tiver atrito com o ar, aí esse somatório não vai dar a mesma coisa não, tá? Mas a princípio não tem atrito nenhum, então a energia mecânica é sempre a mesma. E a mesma coisa durante a queda, ó. Conforme ele vai caindo, ele tem aqui nesse momento tem velocidade, então ele tem energia cinética.
tem altura, então também tem energia potencial gravitacional. E quando ele chega no chão, ele chega com velocidade, então por isso que ele tem energia cinética, e a energia potencial dele voltou a ser zero, porque ele está no chão, não tem altura nenhuma. Tá? Mas daí lembrando, se eu calcular a energia mecânica aqui, que é só somar esses dois valores, e calcular a energia mecânica aqui, também que é só somar esses dois valores, vai dar a mesma coisa do que nas outras situações que a gente estava analisando. Tá? Então a energia mecânica ela se conserva. A energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Isso não muda quando o sistema é conservativo. Então aqui agora eu coloquei umas questõezinhas para a gente ver como é que funciona, tá? Então, primeira questão: determine a velocidade que um corpo adquire ao cair de uma altura h conhecida, então uma altura qualquer, a partir do repouso, dado o g como sendo a aceleração da gravidade local. Então vamos lá, imaginar o seguinte, ó. Eu tenho um objeto, uma maçã, por exemplo, que ele estava aqui nesse ponto A, e ele caiu a partir do repouso, né? Porque ela estava inicialmente parada. Então, velocidade inicial é zero. À medida que ela vai se movendo para baixo, ela vai aumentando de velocidade. E eu quero descobrir com que velocidade ele chega ali no chão. Tá sabendo que ela caiu de uma certa altura h. Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Como a questão não diz nada que tem atrito, então a gente pode usar a conservação da energia mecânica. O que é a conservação da energia mecânica? A energia mecânica inicial no ponto A é igual à energia mecânica lá no ponto B, que seria o final. Então, energia mecânica inicial igual à energia mecânica final. Como é que se calcula a energia mecânica no ponto A? Como é que se calcula a energia mecânica? Seria a cinética do ponto A mais a potencial do ponto A. Como é que se calcula a energia mecânica do ponto B? É a cinética do ponto B mais a potencial do ponto B. Aí a gente começa a já analisar assim, ó. Lá no ponto A, ele não tinha velocidade. Se ele não tinha velocidade, então ele não tem energia cinética. Lá no ponto B, ele está no chão. Se ele está no chão, ele não tem altura. Significa que a potencial vai ser zero. Então sobrou isso aí pra gente, ó. A potencial do ponto A igual à cinética do ponto B. Como é que se calcula a energia potencial no ponto A? Seria o mgh. Como é que calcula a cinética do ponto B? A energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, assim. Então aí agora, você repara que dos dois lados eu tenho um m, que é a massa. Eu posso simplificar. Aí a equação vai ficar assim, ó. Esse 2 que está aí dividindo V, eu vou jogar para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim. E para finalizar, esse ao quadrado passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Pronto, descobri. Então, para você determinar com que velocidade aquele objeto, qualquer objeto, tá? Ele vai chegar no chão, basta você jogar nessa fórmula aí. V igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes h. Repare que pela equação, por essa equaçãozinha que a gente acabou de montar aqui, não depende da massa. Pode ser um corpo de massa leve ou com uma grande massa. A velocidade com que ele vai chegar no chão vai ser a mesma. Claro que se a gente estiver desprezando a resistência do ar, se não tiver ar, não tiver nenhum tipo de atrito. Tá? Então essa equaçãozinha serve para a gente calcular a velocidade. E vejamos que nós usamos a conservação da energia mecânica. Bom, continuando. Agora é o contrário, ó. Um corpo é atirado verticalmente para cima com velocidade v0. Supondo conhecidos o v0, que é a velocidade inicial, e a aceleração da gravidade, que é o g, determine a máxima altura que o corpo atinge. Então agora é o contrário, ó. O corpo estava aqui embaixo, ele foi lançado para cima com essa velocidade aqui, ó, inicial. Lembrando que à medida que ele vai subindo, a velocidade vai diminuindo. Quando ele chegar no ponto mais alto, a sua velocidade vai ser zero, tá? Aí ele atingiu uma altura
que é o que a gente está querendo calcular. Então, à medida que ele vai subindo, a velocidade vai diminuindo. Como é que a gente vai descobrir o valor dessa altura também? Vamos usar a conservação da energia mecânica. A energia mecânica no ponto A, que é aqui embaixo, vai ser igual à energia mecânica no ponto B, que é ali em cima. Como é que se calcula de novo a energia mecânica? É sempre a cinética mais a potencial. Então, ó, energia mecânica no ponto A é a cinética do ponto A mais a potencial do ponto A. A energia mecânica do ponto B é a cinética do ponto B mais a potencial do ponto B. Aí vamos reparar. Aqui embaixo, ele para esse corpo subir, ele tem que ser lançado com velocidade. Então ele vai ter energia cinética. Mas em compensação, ele está no chão. Não tem altura nenhuma. Então a energia potencial agora vai ser zero. Quando ele atinge o ponto mais alto, que é aqui, ó, ele não tem velocidade. Então ele não vai ter energia cinética. Mas em compensação tem altura. Então vai ter energia potencial no ponto B. Aí como é que se calcula a energia cinética do ponto A? É assim, ó. Como é que se calcula a potencial do ponto A, do ponto B, perdão? É assim, mgh. Agora é só desenvolver isso aí, ó. De novo, tem a massa dos dois lados que a gente pode cortar. Eu quero descobrir a altura, então é só pegar esse g aí e passar para o outro lado, dividindo, assim, ó. Ele vai dividindo o V0, tá? Mas vai multiplicar o 2 que estava ali embaixo. Então pronto, a altura ficou assim. Para calcular a altura máxima que ele vai atingir é velocidade inicial ao quadrado, que é essa velocidade daqui, ó, com que ele foi lançado para cima, dividido por 2 vezes g. Então com isso a gente consegue calcular a altura. Lembrando que nessa questão a gente também está desprezando a resistência com ar. Desprezando a resistência com ar, não tem nenhum tipo de atrito, a gente pode fazer isso aqui, ó. Igualar a energia mecânica do ponto A com a do ponto B. Se tivesse atrito, se tivesse o ar, no caso, não fosse vácuo, aí aquela igualdade ali em cima não seria verdadeira, tá? A energia mecânica inicial aqui embaixo seria maior do que a energia mecânica final. Depois a gente vai ter um módulo só para estudar essa situação, tá? Quando tem perdas de energia. Aqui é questão número 3, tá? Ignorem isso aqui que saiu errado. É a questão número 3. Uma bola é lançada horizontalmente do alto de uma colina de 120 metros de altura com velocidade de 10 metros por segundo. Determine a velocidade da bola ao atingir o solo, despreze a resistência do ar, que é o que a gente está fazendo sempre, e adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então tá vendo, ó? Essa bola, ela não foi lançada assim verticalmente para baixo. Ela foi lançada na horizontal. É claro que à medida que ela vai andando na horizontal, ela vai caindo ao mesmo tempo. Aí a trajetória dela vai ser essa parabólica aqui, ó. A gente está querendo calcular nessa questão essa velocidade com que ela chega aqui no chão. Como não tem ar, né, para a gente desprezar a resistência do ar, nessas questões o pessoal costuma até dizer que o ar fica deprimido de tanto que ele é desprezado, a gente vai poder fazer aquela conservação da energia mecânica de novo. A energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B. Como é que se calcula a energia mecânica? A gente já sabe. É só somar a cinética mais a potencial. Então vamos olhar só para o ponto A aqui, ó. No ponto A, tem velocidade? Tem, ele deu. Então vai ter energia cinética. Tem energia potencial? Vai ter a potencial gravitacional, ó, porque aqui tem altura. Então ele vai ter as duas. No ponto B, que é aqui embaixo, ó, ele tem energia cinética? Ele chega com velocidade no chão? Chega, então vai ter energia cinética. Vai ter energia potencial no ponto B? Não. A energia potencial no ponto B vai ser zero. Por quê? Porque não tem altura. A altura no ponto B é zero. Então, substituindo agora, como se calcula essas energias, fica assim, ó. Energia cinética no ponto A, tá aqui, é mv0 ao quadrado sobre 2. Energia potencial no ponto A, é mgh. Energia cinética do ponto B, vai ficar assim, ó.
m vezes v ao quadrado sobre 2. Aí agora é só a gente substituir os valores que a gente tem, ó. Tem o valor, a gente pode cortar as massas primeiro, né? E agora colocar os valores. O V0 eu sei que é 10, a altura é 120 e está faltando descobrir o V. Colocando as informações vai ficar assim, ó. Agora é só resolver. Isso aqui, ó, 10 ao quadrado é 100. 100 dividido por 2 vai dar 50. Mas aí tem que fazer a multiplicação daqui, ó, de 10 vezes 120, que vai dar 1.200. Soma agora, ó, 50 mais 1.200 vai dar 1.250. Esse 2 está embaixo dividindo, passa para o outro lado multiplicando, vai ficar 2.500. O v está elevado ao quadrado ali, esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 2.500 é 50 metros por segundo. Pronto, está resolvido aí a velocidade com que aquela bola vai chegar no chão. Tá vendo que em todos os exercícios a gente está usando praticamente a mesma coisa, sempre igualando energia mecânica inicial com a energia mecânica final. Lembrando que a energia mecânica é cinética mais potencial, cinética mais a potencial. Eu só tenho que analisar se ele tem a energia cinética, ou se ele tem energia potencial, ou se ele tem os dois, né? Que aí eu consigo desenvolver a questão. Mais uma questãozinha, galera. Numa montanha russa, um carrinho de 300 kg de massa é abandonado do repouso do ponto A. Então lá naquele ponto A o carrinho ele foi abandonado, que está a 5 metros de altura. Aí ele deu para a gente o valor da gravidade. Supondo-se que o atrito seja desprezível, pergunta-se... Bom, voltando aqui, galera. Tive aqui uma interrupção aqui e tentar voltar à questão do início. Numa montanha russa, um carrinho de 300 kg de massa é abandonado do repouso de um ponto A que está a 5 metros de altura. Aí ele deu o valor para a gente da gravidade. Supondo que o atrito seja desprezível, pergunta-se. Letra A. O valor da velocidade do carrinho no ponto B. Então a gente está querendo descobrir, ó, esse carrinho ele vai começar a deslizar. E eu quero descobrir com que velocidade ele chega aqui, ó, no ponto B. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos usar de novo a conservação da energia mecânica. Energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica do ponto B. A energia mecânica, de novo, é só somar, né, a cinética mais a potencial, a gente já sabe disso. E agora vamos analisar. No ponto A, ele tinha velocidade? Não, porque a questão falou que ele foi abandonado do repouso. Então a energia cinética vai ser 0. Tem a potencial no ponto A? Tem, porque tem altura, né? Então tem a potencial gravitacional. No ponto B, ele passa com velocidade? Sim. Então ele vai ter energia cinética. Em compensação, ele não vai ter altura. Então a potencial dele vai ser 0. Então a gente vai ter isso aí, ó. A energia potencial no ponto A igual a energia cinética do ponto B. E a energia potencial e a energia cinética se calculam assim, tá? Ó, energia potencial do ponto A, energia cinética do ponto B. Agora é só substituir as informações que a gente tem. Deixa eu colocar aqui de novo a canetinha. Pronto, ó, a massa a gente pode cortar de novo. O que vai sobrar pra gente? A gravidade, a altura e a velocidade que a gente está querendo descobrir aí. Substituindo, olha só, eu vou ter esse 2 que está aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E agora vamos colocar o valor do G e o valor do H. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 10, que é a gravidade, o 5, que é a altura. Aquele V estava ao quadrado, por isso que foi em forma de raiz quadrada. Fazendo a multiplicação vai dar raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10 metros por segundo. Então aquele carrinho ele passa pelo ponto B com uma velocidade de 10 metros por segundo. Letra B, ele pede para calcular a energia cinética do carrinho no ponto C, que está a 4 metros de altura.
Então reparem, o ponto C está mais baixo do que o ponto A. Então o carrinho vai passar pelo ponto C com uma certa velocidade. Então automaticamente, se tem velocidade, vai ter energia cinética. E como é que a gente vai fazer isso? Parecido com o que nós fizemos agora. Ó. Eu vou igualar agora a energia mecânica do ponto A com a energia mecânica do ponto C. Tá? E não mais do ponto B, porque eu quero descobrir lá no ponto C. Como é que se calcula a energia mecânica no ponto A? Ah, eu já sei que é a cinética mais a potencial. No ponto C também vai ser a cinética do ponto C mais a potencial do ponto C. Já analisamos. No ponto A não tem velocidade, então não tem energia cinética. No ponto C tem energia cinética? Vai ter, porque ele vai ter velocidade. No ponto C ele vai passar com velocidade. E como ele está a uma certa altura no chão, ele também tem a potencial. Então ele vai manter as duas aí no caso. Aí agora é só substituir. Como é que se calcula essas energias? Vai ficar assim, ó. A energia potencial do ponto a energia cinética do ponto C é o que eu quero descobrir. E a energia potencial do ponto C se calcula assim, ó. M vezes G vezes H. E nesse caso é a altura do ponto B. Aí agora é só substituir as informações que a gente tem, ó. A massa, não podemos cortar agora a massa, né? Porque aqui está faltando o Mzinho da massa, porque a gente está querendo descobrir energia cinética. Então agora não corta as massas. E ele deu, né? A massa vale 300 kg. Então a altura do A é 5, a altura do ponto C é 4, só substituir. Vai ficar assim. Fazendo as multiplicações, ó, 300 vezes 10 vezes 5 vai dar 15 mil. Ó, esse resultado aqui. 300 vezes 10 vezes 4 vai dar os 12 mil. Esse 12 mil está positivo, passa para o outro lado negativo, diminuindo aí 15 mil menos 12 mil vai dar 3 mil joules. Então nós descobrimos a energia cinética com que o carrinho vai passar no ponto C. Tá aí. Tranquilo, né, galera? Eu coloquei aqui agora uns exercícios para que vocês possam praticar. Tá? São 5 exercícios bem parecidos com esses que a gente acabou de fazer aqui. Então façam, qualquer dúvida estarei na plataforma, está disponível para ajudar vocês durante o nosso horário de aula. É claro que se você for ver esse vídeo depois ou tentar fazer o exercício depois, pode também perguntar, tá? Lá na sala de aula, não precisa ser exclusivamente durante o nosso horário, que à medida que eu for vendo lá as perguntas, eu vou respondendo e ajudando vocês. Beleza? Galera, mais uma vez obrigado pela atenção, tá? Se cuidem e em breve a gente vai estar junto aí, todo mundo na escola, voltando a ter nossas aulas como eram antes, tá? Um abraço e beijos.